Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente o capítulo dedicado a tratar a teoria cinética dos gases. Então aqui nós mostramos durante a última aula que em geral não há correlação entre a velocidade da molécula que compõe o gás com a velocidade da molécula ou cristal componente da parede do recipiente no qual está contido, delimitado, inserido, imerso o gás sob análise, sob questão. Então, nós podemos escrever o valor médio dessa multiplicação como a multiplicação do valor médio de cada um dos termos. Em outras palavras, aplicar o operador valor médio para cada um dos termos da multiplicação. Uma outra importante observação que deve ser realizada, aqui apontada, é de que uma vez que a parede do recipiente está em repouso em relação a um sistema de referência fixo em algum ponto externo ao sistema recipiente gás, então isso implica que se a parede do recipiente em questão está em repouso em relação a um sistema de referência, um referencial fixo em algum ponto externo ao sistema recipiente mais gás, aqui recipiente mais gás, o gás que está delimitado, que está contido no interior do recipiente. Então, nesse caso, todos os valores, como poderíamos escrever, todos os valores aleatoriamente como poderíamos escrever aqui, do ponto de vista do processo randômico, aleatoriamente, os valores de Vxi maior do que zero são somados com os valores de Vxi menor do que zero, de modo que a partícula, a molécula ou o cristal que compõe o recipiente evolui no sentido positivo, com velocidade positiva, ou seja, evolui de forma progressiva no sentido de aumento do sistema de referência. Então, esse movimento ele é considerado e concomitantemente é considerado um movimento no sentido oposto, ou seja, no sentido de diminuição dos valores do referencial em uma dimensão, de modo que valores positivos são somados com valores negativos, as probabilidades são o espaço amostral é tal que as probabilidades são iguais, então a probabilidade da partícula ir para a direita é igual à probabilidade da partícula evoluir, transladar para a esquerda, e esse espaço amostral é composto por um espaço amostral do tipo equiprovável, onde as probabilidades são iguais, e portanto todos os valores positivos são
somados aos valores negativos de modo que o valor médio de Vxi é igual a zero, pois o número de vezes que a partícula, ou os valores positivos admitidos pela molécula ou pelo cristal que compõe a parede do recipiente, esses valores positivos, no caso do cálculo da média, eles são somados, todos são somados, alguns são positivos, outros são negativos. As probabilidades de surgir movimento positivo com velocidade positiva é igual à probabilidade de surgir movimento com velocidade negativa. Esses valores são iguais do ponto de vista do sistema randômico, aleatório, e então a média é rigorosamente ou aproximadamente igual a zero, o que implica, logicamente, que essa média de Ux inicial multiplicado por Vx inicial, por não haver correlação entre essas grandezas, é igual à média de Ux inicial multiplicado pela média de Vx inicial. E pelo segundo fator, são duas observações aqui, a observação 1 e a observação 2. Isso garante esta expressão, esta observação garante esta estrutura matemática em razão da ausência de correlação entre as grandezas, e esta outra observação eminentemente ou totalmente cinemática, não é? Considerando aspectos, sobretudo aspectos cinemáticos, esta observação garante que esse valor médio é igual a zero, de modo que esse resultado é igual a zero. Muito bem, então nós vamos retomar esta discussão aqui para o cálculo do valor médio da energia cinética de translação de uma molécula ou de um cristal que compõe a parede do recipiente no qual está contido o gás ideal sob análise, tratado aqui no nosso curso. Muito bem, então vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente.